Olá, gente. Sétimo ano. Dia 5. Características naturais da região sul, clima e vegetação. Página 363. Todo mundo pegou o livro? Módulo 4, capítulo 10, página 363. 363. A senhora tinha mandado tarefa. Certo. Eu já tinha mandado a tarefa dessa da 365, né? Mas nós vamos terminar esse conteúdo aqui, chegar na tarefa, passamos adiante, depois a gente corrige um punhado de tarefa junto. Beleza? Lembrando que todas as correções, participação, tudo vale nota, né, gente? Júlia presente. Maria Clara Honorato Beda e Maria Clara Lopes, as duas aqui. Brenda. Rafael Torres. Rafael Ramos. Lembrando os dois, Rafael Torres e Ramos, saindo antes da aula, vocês ficam com falta, certo? No diário. E nota também, terceira nota, vai com 0, ok? Que não tem participado nem nada do tipo. Gabriel. Ok. Ana Júlia. É para deixar a câmera ligada o tempo inteiro. Não é para desligar a câmera em hipótese nenhuma. Brenda. Rafael Ramos, eu vou tirar você da sala. E você não entra mais hoje. Eduarda, não, né? Deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. Se alguém chegar, vocês me avisem aí, gente, senão fica com falta. Características naturais da região sul, clima e vegetação. Então, nós temos aí, ó, página 363, paisagens naturais. A gente já começou a falar aí, né? Já tinha mandado vocês escreverem. Mais conhecidas, a Araucária, Cataratas do Iguaçu, Pampas e Pinheiros. Certo? Eu tinha mandado vocês escreverem aí no livro de vocês. Então, nós temos intenso desmatamento, desde o período colonial, desde quando teve colonização nessa região, você tem desmatamento. Os campos ocupam as terras mais baixas com vegetação de gramíneas e pequenos arbustos. São utilizados como pastagem de gado bovino e colaborou para o desenvolvimento da agropecuária, na verdade da pecuária na região. Então, nós temos aí o gado de ancho, que é o gado específico, diferenciado, não é o mesmo gado Nelore e outros que tem aqui na nossa região. É um gado que a carne dele é mais macia e dentro da carne tem gordura entre ela, entremeada nela tem gordura. Então, faz com que a carne seja muito mais macia e saborosa. Para quem gosta de carne gordurenta, né, gente? Eu não gosto. Mas muita gente acha muito mais gostosa, muito mais saborosa desse gado e acaba sendo mais caro, né?
364, relevo e hidrografia. Nessa, nós temos aí a usina hidrelétrica de Itaipu, tá? A usina hidrelétrica de Itaipu, ela é a maior do país e é responsável pela geração de cerca de 15% da energia consumida no Brasil. Tá, nós vamos pensar o seguinte, a usina hidrelétrica de Itaipu, 100% do que é produzido nela, só 10% fica para o outro país ali que está junto. E foi feita junto. 90% da usina de Itaipu, a energia é levada para o Brasil. Então, tentando pesquisar aqui. Itaipu. Paraguai. Então, Brasil e Paraguai, tá? Então, nós temos aí, entre Brasil e Paraguai, tem Itaipu. Itaipu é uma usina hidrelétrica a maior do mundo em produção de energia. É a segunda maior do mundo em tamanho, porque a Três Gargantas, lá da China, foi produzida, ela tem uma quantidade, ela é maior do que Itaipu, porém, ela produz menos energia do que Itaipu, ainda até hoje. Certo? O que acontece com isso? Você tem tudo que é produzido de energia. Olha só. Deixa eu tentar ver se eu explico isso de uma forma mais simples para vocês. Você tem Itaipu. 10%, aqui ó, 10%, que é essa partezinha preta, fica para o Paraguai. 90% fica para onde? Para o Brasil, ok? Porém, quando você vai pensar na energia total, o Brasil é muito grande, gente. É muito, mas muito grande mesmo. O que acontece? Você vai pensar, esse 90% aqui, que é destinado para o Brasil de energia, equivale só a 15% de toda a energia que é produzida no Brasil. Então, o Brasil, de toda a energia que o Brasil consome, só 15% equivale a que vem de Itaipu. Tá dando para entender? Ou não? A gente precisa ter uma demanda maior de energia do que realmente é produzido só na Itaipu. Essa energia que é produzida, 90% aqui do que é produzido na Itaipu, é levado para que região do Brasil? Alguém sabe? São Paulo? São Paulo, para a região de São Paulo. Então, o que é produzido lá em Itaipu vai lá para São Paulo, que equivale a 15%. Não a cidade toda de São Paulo, coisa do tipo, não, gente. Eu estou falando que 15% da energia do Brasil vem de Itaipu. As outras vêm de outras hidrelétricas, outras fontes de energia também, inclusive Angra dos Reis 1 e 2, que é usina nuclear. Tá bom? Então, nós temos aí. Outro exemplo é a bacia hidrográfica do Rio Paraná, cujos rios abrigam 170 hidrelétricas. Tá? O Rio Paraná, que é o que abastece a usina de Itaipu, também tem, no decorrer dele, várias usinas. O que vai gerar energia elétrica, gente? É a água? Consome água? Não consome água. Tá? Ela vai ter uma barragem e o que vai gerar energia, que vai sair dessa barragem, tem água aqui. O que vai gerar energia é a queda da água virando ali na turbina, que vai continuar a água correndo. Tá? Então, vai ter consumir mais água? Vai. Por quê? Não a usina em si. Né? A questão da geração de energia não vai consumir água. O que vai consumir água mais é o quê? Evaporação que vai ter daquele lago gigantesco. Vai ter maior evaporação do que um rio, simplesmente. Tá? Então, por conta disso, você tem uma perca de água por conta da evaporação. Mas por conta da geração de energia, você não tem perca de água. Você tem o quê? Uma turbina aqui que vai gerar
Você tem, além disso, esse rio aí, esses rios, eles são utilizados para irrigação, agricultura, né, irrigação na agricultura, abastecimento da população e como vias de transporte também nessa região, tá bom? Então, usina de Itaipu, essa é uma imagem, está na página 364, essa é a imagem da usina de Itaipu, certo? Ela é muito grande e durante a década de 1970, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, do rio Paraná, foi construída uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Sua construção recebeu muitas críticas por causa do impacto ambiental que causou. Vocês sabem qual impacto ambiental que causou? Ou não? Tem ideia? Perca de vegetação. Perca de vegetação nativa, ok. O que mais? Alternação da fauna. Alteração da paisagem. O que tinha ali nessa região? Animais. Tinha os animais, logicamente, mas tinha outra coisa importante. Interferência da migração dos peixes. Tá, interferência na migração dos peixes. Lá existia um ponto turístico muito mega power importante, que era as Sete Quedas. Era a beleza das Sete Quedas. Ela foi totalmente devastada, tá? Desaparecimento das Sete Quedas. Eu queria imagens aqui para vocês verem. Ver se eu encontro alguma aqui legal. Era a maior cachoeira do mundo. Estava nessa região. E ela foi simplesmente devastada. Acabou. Por quê? Ficou debaixo de um lago. Foi alagada. Tá? Então, eu vou tentar mostrar aqui, ver se dá certo. Compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim. Então, nós temos aqui as Sete Quedas. Então, era uma beleza natural, muito grande, muito bonita. Olha aqui, tanto que é bonita essa imagem. E aí, você tinha 7 quedas aqui nessa região. E foi tudo devastado e alagado para poder formar a usina de Itaipu, certo? Hoje em dia, teria como fazer isso de uma forma tão fácil como aconteceu na época, que eles simplesmente falaram que ia fazer e pronto, acabou. Hoje em dia você tem o quê? Leis ambientais, certo? Em que você tem uma discussão maior sobre isso. Seria muito mais difícil de construir uma usina dessa proporção, ainda mais numa região com tanta diversidade ali, e a maior cachoeira do mundo entre o Brasil e o Paraguai. E aí você deixa de ter para poder formar o quê? A usina de Itaipu, tá? Toda essa barreira aqui, e as Sete Quedas, elas ficaram inundadas aqui, ó, nessa região todinha aqui, ok? Isso não é muito legal não, né, gente? Olha só, aqui você tem deixa eu ver. Vamos lá. Continuar com o conteúdo. Encerrar o compartilhamento. Não é para encerrar isso, não. Oh, meu Deus do céu. Interromper compartilhamento. Pronto. Às vezes a gente pena nisso. Aí tem. Essas 7 quedas. Hoje em dia não tem como mais. Não é que não tem como. Você teria uma discussão mundial a respeito disso de uma forma muito maior. Por que foi construída essa usina ali? Vocês têm ideia? Naquela época, e hoje em dia não teria mais como por conta de leis ambientais. Por que naquela época você tinha uma discussão a respeito disso, mas nós estávamos num período aí de uma ditadura
né? Então, o governo, ele não escutava muito a população, não. O governo fazia o que eles quisessem e pronto, acabou. Quem fosse contra, morria. Tipo isso, né? Então, quando se fala aí de ditadura militar, vamos ter ditadura militar. Acho que uma das primeiras pessoas que ia morrer eram os professores de geografia. Porque se você falou mal do governo, você se lascou. Né? Você nem aparecia no outro dia para trabalhar, não chegava em casa. Crianças que cantavam músicas que não devia, porque era contra o governo, nem sabia do que era a música, também desapareciam. Então, não era muito legal, não, nesse sentido. Então, você tem uma imposição do governo que fez com que construísse essa usina. A gente utiliza ela, né, em relação à energia e tal, tudo tem sua parte positiva, lógico que tem. Mas você perdeu uma biodiversidade muito grande na região ali também, né? Página 365, passamos para a formação da população formada por imigrantes. Então, nós temos 366, tem essa formação aí dessa população. De que forma que foi formada? No período colonial, no século XIX, a maioria da população da região sul era formada por grupos indígenas. Então, você tinha grupos indígenas. Até 1950, parte do Rio Grande do Sul estava sob domínio espanhol. Então, Rio Grande do Sul, parte dele até 1750. Gente, 1750 é muito perto. Muito, muito perto da nossa época. Quer ver? Vamos ver. 50, 60, 70, 80, 90. Deixa eu ver. Nesse período aí, você tem o domínio espanhol nessa região ainda do Rio Grande do Sul, certo? E aí você tem quando a coroa portuguesa e espanhola assinaram o Tratado de Madrid, ok? Então, de modo geral, durante o período colonial, o povoamento do sul foi mais lento, porque os produtos tropicais não se adaptaram ao clima subtropical da região, que havia, né, grandes concentrações de minérios. Então, como Minas Gerais, onde a exploração foi intensa, atraiu grande número de pessoas rapidamente, coisas do tipo, lá na região sul não tinha tanta gente assim, né? 1970 menos 2020. Tem 50 anos exatos que teve essa questão aí em que o Rio Grande do Sul ainda tinha domínio de ser parte de espanhol, domínio espanhol. É pouquíssimo tempo. Então, nós temos aí povoamento no sul, ele foi mais lento, não tinha como ter produção agrícola ali na região dos produtos tropicais, e os minérios, a concentração de minérios, você não tinha em grande quantidade como tinha em Minas Gerais para poder ter um monte de gente para ir para lá. Então, foi uma população que foi para lá porque gostou do clima, foi mais lento, mais gradativo, mais de boa, certo? Um tipo de povoamento formado no século XVII por iniciativa dos jesuítas foram as missões. Vocês sabem o que são as missões? Sim ou não, gente? Não? Tipo de povoamento construído e administrado por padres jesuítas da América. Isso daí. Então, os padres vinham lá de Portugal para a nossa região, para a região Brasil em geral, e principalmente nessa região dos jesuítas ali, eles foram para essas missões lá no sul do Brasil. Chegou lá, o que eles fizeram? Eles resolveram catequizar os índios. Vamos transformar esses povos aborígenes que não sabem nada para poder... Rafael, você levantou a mãozinha aí, você escreveu ali que a minha internet está muito ruim. Beleza. Eu acabei de sair porque a minha internet caiu. Aí eu entrei no jogo. Ah, tá.
eu preciso que você explique isso lá no Colégio Imaculada. Que sua mãe, seu pai, alguém, vovó, responsável, ligue no Colégio Imaculada ou mande uma mensagem e avise eles e fala, olha, a internet aqui em casa é ruim, cai o tempo inteiro, porque senão você vai ficar com falta em geografia simplesmente todos os dias. Quase. Não, você não. Eu torres que some, desaparece. Mas tem que avisar lá, tá bom? Olha só, passamos então, eu estava falando sobre as missões jesuítas. Então, os padres, eles romantizavam que eles iam vir para cá e trazer o progresso, trazer uma cultura, ia trazer para a população indígena, para esses aborígenes, para esse povo que anda pelado no meio do nada, tudo esquisito, nós vamos pegar e catequizar eles, ensinar sobre Jesus Cristo, colocar eles tudo vestidinho, colocar esse tanto de índio para aprender a falar latim, a falar português, trazer ele para uma sociedade cristã, católica. Nem sempre isso acontecia de forma efetiva, né, gente? Então, os índios, alguns deles, aldeias inteiras, acreditavam que era algo bom se tornar católico e deixar de acreditar na cultura deles e na vida deles. Existiam grupos os quais não aceitavam de forma alguma, fugiam dos jesuítas, que queriam tirar a cultura deles, e fugiam dos portugueses que queriam matar eles e escravizar, eles não aceitavam. E existiam os grupos ali que preferiam passar a fazer de conta que estão seguindo de boa ali a questão dos jesuítas, que seguia a Igreja Católica, mas por medo de serem assassinados pelos portugueses. Deu para entender aí as 3 situações que eu coloquei para vocês? Sim? Pensando Sim. na situação dos jesuítas que vinham aqui, eles romantizavam as coisas. Em que sentido de romantizar? Sentido de pegava um índio, colocava desenhos dos índios todos bonitinhos, com roupa, tudo bonitinho assim, eu quero dizer, colocava roupa portuguesas neles, colocava eles para cantar e para seguir a Igreja Católica e tudo mais. E quando chegava lá, mandavam essas imagens para Portugal para dizer para o bispo, bispo, padre, coisas do tipo do alto escalão, que estavam convertendo os povos indígenas. Como isso é algo muito bom, ok? E na verdade muitas vezes não acontecia bem dessa forma, né? Eles tinham a cultura deles, eles tinham a religião deles, eles tinham se vocês observarem, existem poucos índios no Brasil comparado ao que tinha antes, né? Pouquíssimos, na verdade, são nativos americanos de verdade. Então, assim, muitos deles morreram, a maioria morreu, certo? Claro que os que sobreviveram, você teve aí grande parte graças à questão de terem abandonado a sua cultura e se tornado católicos e seguido a igreja, né? Quando se pensa a maior parte do Brasil e tal, América Latina, são cristãos católicos, você tem em relação ao quê? A essa forma de colonização. Quando você vai pensar nos Estados Unidos, você tem uma cristã, no caso, protestante evangélico. Ok? Então, são formas de colonizações diferentes, as quais tiveram a base inicial diferente. Existem protestantes evangélicos aqui em Anápolis, aqui no Brasil hoje em dia? Claro que existe. Várias igrejas, várias pessoas são, né? Eu não estou falando que um é melhor que o outro, nem nada tipo de forma alguma, né, gente? Eu falo da base que teve o início ali, nem que um tá certo ou tá errado. Não, né? É questão da forma que foi colonizado realmente, que é o que a gente está vendo, certo? Então, o sul do Brasil, ele passou a abastecer com carne, com outras mercadorias a região sudeste do Brasil, tá? As rotas de viajantes entre essas duas regiões, elas formaram-se outras cidades, como Vacaria, Rio Grande do Sul, Ponta Grossa,
Tibagi, no Paraná. Então, você tem várias cidades que foram formadas por conta dessas rotas entre o sul do Brasil e o sudeste, que você tinha mercadorias que eram levadas para a região. E esse povoamento da região sul, ele só se consolidou 3 séculos após a chegada dos portugueses. Então, 300 anos depois que o Brasil já era Brasil, você tem a chegada dos portugueses, você tem aí a questão da região sul sendo consolidada ali, com pessoas, povoamento nessa região, tá? Vamos pensar o seguinte, em relação ao Brasil. Eu falei Brasil sendo Brasil, né? Antes do Brasil ser Brasil, que é a chegada dos portugueses, e colocar o nome de Brasil, você tem aí o Brasil que ele era chamado pelos indígenas. Vocês sabem qual é o nome? Como que os indígenas chamavam as terras brasileiras? Ninguém? Pindorama. O nome do Brasil era Pindorama. Eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, né? Então, é Pindorama o nome. 367. Eu não lembro o que significa Pindorama, vocês lembram? Quem já ouviu falar? Não? Então, ocupação da região sul pelos imigrantes europeus. Nós temos aí Brasil no exterior para estimular a vinda de imigrantes. Tem uma relação de falar a respeito do Brasil no exterior para essas pessoas virem em busca de melhor qualidade de vida e coisas do tipo, né? E isso fazia com que as pessoas vissem o Brasil de uma forma diferenciada, certo? Pindorama significa país ou região das palmeiras. Ando-peruanos e populações indígenas, elas dão ao Brasil. Então, região das palmeiras era o nome dado pelos indígenas da nossa região, no nosso Brasil, certo? Estimula as vindas dos imigrantes. Nós temos aí as monoculturas do café e cana-de-açúcar no sul, né? Ao contrário das demais regiões, onde você trabalhava principalmente nas monoculturas, certo? Nós temos aí muitos trabalhadores com trabalho familiar. O que tem de diferencial nisso, gente? O que tem de riqueza ali nessa região continua nessa região. A população que morava ali nessa região, ela se preocupava em ter uma melhor qualidade de vida para essa população. Então, você tem melhores qualidade de vida, você tem melhores escolas, você tem emprego quase que realmente para todo mundo. Então, você tem uma visão diferente dessa população que mora ali na região do sul do Brasil. Certo? Por conta do que isso, gente? Pela forma de colonização. Foi uma colônia mais de não de exploração, porque não encontrou a pedra preciosa, não encontrou uma região propícia para poder ter cana-de-açúcar e café, uma região mais fria, então não se adaptou bem a essas plantas nesse período. Então passou-se até o quê? Um trabalho familiar. A população produzia alimentos em que eles próprios iam consumir e vender para os que estavam ali em volta. Certo? Todo mundo tá bem claro, tranquilo? Isso? Sim? Então, várias cidades se originaram aí e cresceram sob a influência dos imigrantes europeus. Até hoje eles continuam, são cidadãos descendentes dos primeiros imigrantes. Então, você tem cultura relacionada, por exemplo, a vilas que falam o italiano, que tem a culinária italiana, que tem a vestimenta e as danças, as festividades relacionadas à Itália, por conta dessa descendência, né? Aí você vai pensar em relação a não só os italianos, mas os alemães também foram para essa região. Então você tem vilas alemãs com cultura, alimentação, vestimentas. Não que a pessoa veste o tempo inteiro daquele jeito. Não, mas ela tem os períodos específicos com festividades específicas dessa região, né? Da Alemanha ou da Itália, certo?
Vocês já ouviram falar do grupo Bolshoi? De dança? Não? Você tem uma grande escola de dança que tem no mundo inteiro, uma multinacional, que ela vem lá da Rússia, que é um dos melhores países em relação a você dançar balé na Rússia, gente. É uma pessoa assim, mega power do top do balé, sabe? E as melhores pessoas que querem estudar balé realmente trabalham, estudam aqui no Brasil em relação a essa dança especificamente, vão lá para o sul do Brasil, em Santa Catarina, para poder estudar nessa escola de dança, certo? Então, você tem aí, por que no sul do Brasil? Por conta dessa descendência realmente que tem nessa região, tá? Descendência europeia e tal, eles acabaram formando no grupo lá. População atual da região sul. Então, em 1970, você tinha uma mecanização do campo a partir de 1970, levou muitos trabalhadores que moravam nas roças para as cidades, assim como ocorreu no restante dos países, né? Boa parte das grandes propriedades, elas investiram nas monoculturas, então você começa a ter o quê? A soja. Antes você não tinha soja, você tinha o quê? Cana-de-açúcar. E aí você tem uma produção de soja nessa região, né? Então, se tornou um dos produtores agrícolas mais produzidos e exportados da região sul, a soja, as monoculturas. Então, você começa a ter uma implantação das monoculturas. Não começa um processo de colonização pela monocultura, passa a ser depois. Entendeu isso, gente? Todo mundo? Migração que partiram do sul. Então, você tem migrações que saíram lá do sul e foram para outras regiões. Se vocês forem observar no mapa da página 368, ele está mostrando aqui, ó, essas migrações. Como que ocorreu? Elas saíram da região sul. E vocês vão observar que elas foram mais para a região norte. Por que para a região norte do país, gente? Porque eles gostaram? Porque o clima é parecido? Não. O clima era totalmente diferente, era tudo diferente. A questão é incentivo governamental. O governo incentivou que as pessoas fossem para a região norte do Brasil. E quem fosse para lá ia poder comprar muito mais barato as terras e tinha que, por necessidade, devastar metade da floresta amazônica da sua terra para você produzir alguma coisa, porque a floresta amazônica não tinha produção de nada, era algo ruim. Entendeu? Floresta amazônica era sinônimo de coisas, de um lugar que não tinha pessoas. No caso, tinham índios, mas não tinham pessoas, não eram considerados como pessoas. E era um lugar que não tinha realmente valor econômico, né? Não tinha produção econômica. Então, você tem um incentivo governamental para poder incentivar as pessoas para ocuparem essa região lá no norte do país. Grande parte da população do sul vive em áreas urbanas, como Porto Alegre, Curitiba, que são grandes cidades. Santa Catarina, Joinville era a maior cidade de Santa Catarina, que tinha em torno de 400 mil habitantes, né? Um pouquinho mais que a cidade de Anápolis, era a maior cidade. Então, você tem cidades menores, não todas as cidades, mas você tem várias cidades menorzinhas, né? Também. Áreas mais urbanizadas da região são as mais industrializadas também, as áreas rurais, onde se tem atividades econômicas tradicionalmente voltadas para a agropecuária. Então, você tem a roça voltada para a agropecuária, agrícola e pecuária. E você tem as cidades, questão de industrialização. Tá? A população sul se beneficia dos melhores indicadores sociais do país, com maior expectativa de vida e menor taxa de mortalidade. Tem maior expectativa de vida e menor taxa de mortalidade do Brasil e está na região sul. O desemprego, a falta de saneamento básico em muitos lugares e a falta de moradias apropriadas e suas construções em áreas irregulares e sem infraestrutura como encostas de morro, áreas de mananciais, ou seja, de rios. Você tem questão de alagamento, de chover muito o tempo inteiro e alagar tudo, né? Então, ventanias muito fortes que levam casas, levam vaca, carro, coisa do tipo, nessa região também, tá?
As marcas dos povos imigrantes nas paisagens da região sul, no caso, o tipo de moradia, o formato das moradias. Por que vocês vão observar aí, ó, por que as casas são tão puxadas assim o telhado? Ela não é mais plana, ela é reta, ela é bem puxada para cima. Vocês têm ideia? Na época de inverno? Na época de inverno, lá nessa região, não é todo lugar que neva. Mas na Europa, sim. Então, como neva, você tem que deixar assim para poder a neve cair e sair. Senão, o que acontece? A neve para ali e pesa muito, é perigoso cair a casa. Certo? Então, derreter essa neve e ter infiltração, ter problema, coisa do tipo. Não é algo legal. Então, por isso que as casas são bem assim, né? E aí é uma descendência dessa construção, dessa questão da forma arquitetônica das casas. A culinária, os estilos arquitetônicos, os telhados inclinados próprios para regiões frias da Europa, feitos para evitar o acúmulo de neve, tudo isso daí remota, né, lembra a região lá da Europa, certo? Página 370. Tá faltando 3 minutos para acabar a aula só. Continue até o final, logicamente, né? Rafael Ramos saiu da aula, né, gente? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando 2 que chegou depois. Ó, que tá com falta. Ana Clara, Eduarda. Eduarda chegou ou não? Não. Gabriel, tá aí. Não, Heitor. Heitor também não tá aí, né? Pedro. Pedro tá aí, olha só. Tava com falta, Pedro. Que eu fiz a chamada bem no início. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora tá certo. Era o Pedro. Beleza. Então, vamos continuar aí. 370. Nós temos aí a questão de diversidade cultural no dia a dia, questão das diversidades que nós temos, né? Nessas regiões, no Brasil como um todo, nessa região do sul do Brasil também. Você tem os portugueses, logicamente. Então, a culinária é baseada em doces, como ovos, com ovos e leite, como pudim, os azulejos portugueses na arquitetura também se destacam em nossa cultura. Africanos. O samba de corda, o berimbau, capoeira, são algumas das contribuições dos povos africanos à nossa cultura. Na alimentação também temos o azeite de dendê, leite de coco, vatapá, acarajé e muitos outros alimentos derivados aí que vêm dessa população africana que veio para cá. São comidas mais fortes, né? Você tem os italianos, as massas, né, como um todo, a uva, a questão dos vinhos, né, suco de uva, vinho, nossa, dá vontade de comer macarrão. 371. No 371, você tem os alemães, eles trouxeram o costume de comer linguiça, joelho de porco defumados, pretzel e cuca. Então, são alimentos aí próprios dessa culinária alemã. Durante o mês de outubro, costumam festejar a cultura do país de origem, com danças típicas também. Você tem os japoneses, valorizam o respeito aos idosos, trouxeram muitos hábitos saudáveis de alimentação, como o consumo de verduras e legumes, e também têm o costume de comer usando hashi como talheres, que é os palitinhos. E os espanhóis, que incentivaram a consumir azeite de oliva, tortilhas de batata,